na palavra que temos para compartilhar nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça nesta tarde. Obrigado, Deus, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és justo. Obrigado, Senhor, porque os Teus ouvidos estão sempre inclinados para nos ouvir e atentos para nos responder. Obrigado porque sempre o Senhor nos ouve e nos responde. Nós te agradecemos, Pai, por este tempo, por este momento. Te louvamos pelo ar que respiramos, pela saúde, pelos cuidados que têm sido constante e permanente. Obrigado pelo Teu imensurável amor que tem sido abundante em nossas vidas, em nossos corações. Nós somos gratos, Pai, somos gratos mesmo por ter nos dado a oportunidade de se levantar hoje e podermos ver o sol nascer e agora podemos ver o sol se pôr. Meu Deus, muito obrigado mesmo. Obrigado, Senhor. Abençoa esse tempo, este momento, Deus, que estamos aqui, onde estaremos falando de Ti, da Tua palavra, do Teu reino. Senhor, abra nossa mente, nosso entendimento, nos dá compreensão, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Deus, delibera sobre nós a Tua presença no nome de Jesus. Que o Senhor nos guie em sabedoria nesta tarde, na compreensão e no entendimento da Tua palavra. Que nós, Deus, possamos crescer e sem parar mais de crescer. No espírito, na alma, ó Deus, na mente, ó Senhor, em nome de Jesus. Repreendas Tu a Satanás e todos os seus demônios. Nós queremos permanecer em Tua presença. É o que te pedimos eternamente gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, né? Bom, vamos então abrir as nossas Bíblias. Você que tem Bíblia aí, que está a acompanhar, talvez de casa ou em outro lugar, mas que tenha a sua Bíblia, talvez no celular, no tablet, né? em algum dispositivo onde você tem acesso aí, você pode acessar a tua Bíblia. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Se não tem, e se não está perto da Bíblia aí, então você pode me acompanhar na leitura que eu vou estar fazendo aqui então, tá? Bom, eu vou começar a minha leitura. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 7, tá? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 7. Aliás, eu vou deixar a leitura para daqui a pouco, tá? Vou deixar a leitura para daqui a pouco. A gente já volta aqui na leitura daqui a pouco. Antes de ler esta palavra, esse texto, eu gostaria de começar de um outro lugar, outro texto. Eu gostaria de começar no texto, no mesmo livro de João, tá? Só que no capítulo número 6, tá? Então eu gostaria de começar o nosso tempo em João mesmo, porém no capítulo 6. Depois a gente vai então para o capítulo 7, para nós entendermos melhor essa abordagem de hoje. Bom, o tema da nossa meditação hoje é: meus irmãos não acreditam em mim. Tá? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Meus irmãos não acreditam em mim. Como dizia anteriormente, fique tranquilo que não é sobre mim, muito menos sobre você e nem sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você, muito menos sobre nós. Claro que
algumas coisas ou várias coisas, elas podem se aplicar a nós. Mas na verdade esse assunto não é sobre ti, não é sobre mim, não é sobre nós. É sobre Jesus. Tá? É sobre Jesus que eu quero falar. Né? É sobre Ele que eu escrevi aí, tá? no nosso tema, que meus irmãos não acreditam em mim. Tá? Então, e de fato, os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Tá? Os irmãos de Jesus não acreditaram nele. E isso, quando a gente olha nesse episódio em que nos deparamos com essa situação em que os irmãos de Jesus não acreditaram nele, a gente meio que se conforta. Isso vem para nós como um conforto mediante as nossas realidades também, né? Mediante a nossa realidade de vida. Tá? E é muito importante nós meditarmos nesta palavra. É muito importante nós meditarmos nessa palavra. E você vai entender algumas questões muito importantes, muito relevantes hoje a respeito desta palavra que eu estou trazendo para vocês sobre a não crença dos meus irmãos a mim. Tá? Para começar a minha fala sobre esse assunto, eu gostaria de te tranquilizar. Talvez você fale assim, mas eu também, os meus irmãos não acreditam em mim. Eles não creem em mim. Sobretudo quando eu conto os meus planos, quando eu conto os meus sonhos, quando eu falo das minhas pretensões, eles não dão crédito. Acham que eu não tenho capacidade, acham que eu não tenho condições para conquistar, para agalgar aquele status, aquela posição, ou aquela vida, né? E por aí. Talvez você diria isso. Você diria assim, olha, infelizmente, meus irmãos, eles não acreditam em mim. E eu quero te tranquilizar, tá? De que, na verdade, as pessoas que menos vão acreditar em você são mesmo os teus irmãos, tá? São as pessoas próximas de você. São estes que não vão dar crédito, não vão acreditar em você. Agora, se eles somente não acreditam em você, menos mal. Tá? Menos mal. Pior seria se os teus irmãos tivessem o comportamento, a atitude e o comportamento semelhante aos irmãos de José. Se você não sabe, né? Com José aconteceu pior, né? Além dos irmãos dele não acreditarem nele, os irmãos dele tinham ódio, raiva dele. E por consequente, né, deste ódio e desta raiva, sem que ele tenha feito alguma coisa de errado a eles, simplesmente porque ele sonhava, simplesmente porque ele acreditava, simplesmente porque ele estava vislumbrando um futuro que aparentemente seria melhor do que o futuro deles, e aquilo suscitou no coração deles uma inveja, um ódio, uma raiva, e esta inveja, esse ódio, essa raiva desembocou então num plano para tirarem a vida de José. Por isso eu disse que se os teus irmãos não acreditam, simplesmente só não acreditam em você, acham que você é um louco, você é uma louca, você é uma maluca, você é um maluco, você não bate bem, menos mal, tá? Menos mal. Pior é se tivessem
a mesma atitude, o mesmo comportamento que os irmãos de José tiveram, né? Que é ódio, raiva, inveja, né? Que levou a eles então no extremo de tirarem a vida, de tentarem tirar a vida de José. Mas que graças a Deus, até porque aquilo não era meramente um sonho de José, eram planos de Deus para a vida de José, e portanto, independente dos seus irmãos não crerem, não acreditarem nele, aquilo não deixaria de acontecer, porque não dependia de José, mas dependia de Deus, né? E isso é muito importante quando nós entendemos isso, tá? Se os planos, se aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, ou seja, aquilo que está dentro de você e que você de certa forma tenta externalizar para outras pessoas, sobretudo aqueles que estão próximos de você, não é compreendido, não é entendido, né? Ou suscita inveja, ódio, se isso for da vontade de Deus, você pode descansar, pode ficar tranquilo, que independente a qualquer coisa e qualquer pessoa, isso vai acontecer, tá? Vai acontecer. Deus é tão bom, que Deus ele realiza os planos que ele tem para com a gente. Deus ele realiza independente das pessoas, tá? Independente das pessoas, ele realiza os planos que ele tem para a nossa vida. Aquilo que ele planejou para nós. Não tem homem algum, muito menos demônio, diabo, para impedir aquilo que Deus planejou para você. Tá? Até porque ele é todo poderoso. Tá bom? Então, vê o que aconteceu, né? Jesus estava vindo de uma situação que aparentemente era uma situação desagradável. Isso no capítulo 6 de João, que nós ainda não lemos, na verdade. Jesus estava reunido com os seus discípulos. Em João capítulo 6, Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele ensinava os discípulos. Ele falava aos discípulos. Ele instruía os discípulos. E neste momento, ele ainda estava com 70 a 72 discípulos. Ainda estavam com Jesus. Caminhavam com Jesus, tá? E Jesus estava então ensinando a eles, pregando para eles, tá? Falando para ele. Após, claro, de um tempo onde ele multiplicou os pães e os peixes, né? E depois Jesus entra naquele outro cenário onde ele anda por cima das águas, né? E onde ele vai falar então dele como sendo o pão, né? O pão vivo que desceu do céu. E Jesus ia falando então com os seus discípulos, né? Jesus ia falando com os seus discípulos e infelizmente ele não era compreendido, tá? Eu disse no começo, o tema da nossa meditação é: meus irmãos não acreditam em mim. E eu disse também que isso não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sim sobre Jesus, tá? Embora isso se aplica a nós. E você vai dizer, claro, se aplica porque os meus irmãos também não acreditam em mim, não me dão crédito, não creem naquilo que eu falo para eles,
nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus objetivos, naquilo que eu desejo alcançar, conquistar. Talvez porque acham que eu não tenho capacidade, ou porque acham que eu não tenho condição para tal. Tá? E talvez você fale assim, e eu tenho sido muito mal compreendido ou mal compreendida. E eu venho lhe dizer nesta tarde que Jesus passou por tudo isso, por isso e mais um pouco, né? Por tudo que nós nem sequer imaginamos ou imaginamos, né? Às vezes a gente olha, né? Ouve a falar de Jesus, que ele era Deus, né? Filho de Deus, ele tinha poder e tudo mais. Só que há uma coisa interessante que nós muitas das vezes esquecemos, que Jesus era 100% homem, ele era humano. Tá? Ele habitou na carne, em carne. Ele tinha os mesmos desejos que a gente. Tá? Ele teve várias tentações, passou por várias tentações, porém ele não pecou. E você fala assim, olha, eu não tenho sido compreendido. Querido, Jesus não foi compreendido muitas das vezes. Tá? Jesus não foi compreendido, ou até muitas das vezes mal compreendido. Tá? Muitas das vezes não compreendido, algumas vezes não ou mal compreendido. Jesus passou por isso. E vê o fato que prova que Jesus não foi compreendido. Quando ele estava falando a respeito dele como sendo o pão vivo que desceu do céu, as pessoas que estavam ao redor dele começaram a ficar chateados com Jesus. No versículo 41 do capítulo 6 de João, diz assim: então os judeus começaram a se queixar dele porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus começaram a reclamar, porque ele falou que eu sou o pão que desceu do céu. Aquilo para os judeus era, né, uma coisa fora do comum, né? Era como uma blasfêmia, era como algo que não se podia imaginar, muito menos falar. Mas pior que os judeus reclamarem de Jesus, porque estavam ali compreendendo de maneira errada, pior do que isso, é os seus discípulos. Tá? Pior do que isso, é os seus discípulos. Quando Jesus estava falando, olha o que aconteceu quando Jesus estava ensinando os discípulos. No versículo 60 do capítulo 6 de João, diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso o quê? Tá? O que Jesus estava ensinando a respeito do pão vivo que desceu dos céus. Os discípulos, atenta para essa palavra, os discípulos. Os discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Dura é esta palavra, quem poderá compreendê-la? Quem poderá suportar? Quem poderá aguentar esta palavra? E quando isso aconteceu,
os seus discípulos começaram a se levantar e se retirarem. Começaram a ir embora. Porque não suportavam mais ouvir Jesus. Não suportavam mais ouvir a Jesus. Tá? Simplesmente porque eles não estavam alinhados com Jesus. Se eles se levantavam, se retiravam, abandonavam a Jesus, é porque eles não estavam conectados, não estavam alinhados a Jesus, não estavam alinhados com Jesus, não estavam sintonizados, conectados, entrelaçados com Jesus. E às vezes, deixa-me abrir aqui um parênteses, às vezes algumas pessoas vão se afastar de você, tá? Vão se afastar, não porque você fez algum mal a eles ou a elas, simplesmente porque eles não estão alinhados com você, tá? E isso aconteceu com Jesus. Ele não estava, aqueles discípulos não estavam alinhados com Jesus, não estavam conectados com Jesus. O que Jesus estava falando para eles era uma coisa tão natural e verdadeira, que na verdade já se falava isso, já se falava antes, né? Já era sabido, já era conhecido, tá? Então eles começaram a se retirar e ir embora. Os discípulos de Jesus o deixaram. Agora imagina nesse momento Jesus como um ser humano, aqueles que ele tinha como discípulos, agora estão lhe abandonando, estão indo embora. Tá? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Os discípulos estão lhe abandonando, estão indo embora, porque não estavam alinhados com ele, não suportaram a verdade, não suportaram a palavra, não compreenderam a palavra, não compreenderam os princípios, não compreenderam o ensino de Jesus, e eles estavam indo embora e deixando Jesus ali, né? Eles estavam em 72 discípulos, e que acabou ficando só 12. E o interessante é que, quando estava acontecendo essa situação, essa cena toda, em que eles estavam se levantando e indo embora, Jesus, ele não mudou o seu discurso, não mudou a sua mensagem, não mudou a sua palavra, não mudou a sua postura, não mudou. E isso é fundamental, isso é muito importante. Quando você tem convicção, tem certeza de quem você é, dos teus princípios, daquilo que você acredita, você tem certeza, tem convicção, você não muda a tua postura, não muda o teu discurso, não muda a tua fala, não muda a tua palavra, independente se as pessoas estão te compreendendo ou não. Independente se as pessoas próximas estão se afastando de você ou não. Você não pode mudar, deixar de ser quem você é, porque as pessoas precisam ficar ao teu lado. Os que ficarem ao teu lado, elas vão ter que ficar ao teu lado, tá? Vão ficar ao teu lado exatamente por aquilo que você é. Você não pode deixar de ser você para agradar as pessoas. Você não pode deixar de ser você, viver a tua naturalidade, ser quem você é por causa das pessoas. Ah? O teu ser não pode mudar por causa das pessoas. E quando você se conhece, você sabe quem você é, você está claro a tua identidade, você conhece a tua identidade, sabe quem você é, sobretudo em Cristo, em Deus, você não muda, tá?
simplesmente porque as pessoas precisam estar ao teu lado. Jesus não teve medo de maneira alguma de ficar sozinho. Tá? Jesus não teve medo de ficar sozinho. Nós não podemos ter medo de ficar sozinhos. Não podemos ter medo de ficar sozinhos. Tá? Quando você tem medo de ficar sozinho é porque você não é seguro em você mesmo. Você não sabe quem você é. Você não conhece a tua identidade. Tá? Se você sabe quem você é, você conhece a tua identidade, você não vai ter medo de ficar sozinho. Não vai ter medo das pessoas te abandonarem, te largarem, tá? E ir embora da sua vida. Tá? Então aconteceu essa situação com Jesus. E eu disse, isso é menos mal. Né? Os discípulos estavam abandonando ele. Menos mal. Agora, depois disso, tá? Após o que aconteceu, aonde, primeiro, os judeus ficaram chateados com Jesus, não lhe compreenderam, tá? Segundo, os seus discípulos começaram a lhe abandonar, estavam indo embora, não queriam mais caminhar com Jesus, não queriam mais andar com Jesus, foram embora. Após isso, Jesus enfrenta uma outra situação. No versículo 1 do capítulo 7 de João, no capítulo 1 no capítulo 7, versículo 1 de João, diz assim: depois desses fatos, que fatos? De que os judeus não lhe compreenderam, lhe entenderam mal, começaram a murmurar, falar mal dele. Depois deste fato, que fato? Os seus discípulos começaram a lhe abandonar, a ir embora, não queriam mais caminhar com ele, andar com ele. Aonde ele parou e viu um monte de gente indo embora, virou para os 12 e falou: quereis vós também se retirar? Tipo assim, se vocês quiserem ir também, seguir a caravana, estão à vontade, podem ir. Tá? Se vocês quiserem ir embora, tchau, estão à vontade. Ao que Pedro, então, usado por Deus, vai dizer que: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos aqui prosseguindo. Após isso acontecer, após ele ser mal falado, após ele ser mal entendido, mal compreendido, pelos judeus, os discípulos lhe abandonaram. Após isso, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, porque os judeus queriam matá-lo, E aí você pode falar assim: mas ele veio para morrer, como é que ele está fugiu não passar na Judeia? Não queria passar na Judeia porque queriam matar ele. Claro, Jesus sabia a sua hora. Até para morrer tem tempo. Tudo tem o seu tempo, tá? Se não é o teu tempo ainda, foge. Foge mesmo. Jesus fugiu várias vezes, porque não era chegado a hora. Está escrito aqui, versículo 1 de João 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Eles sabiam que os judeus queriam matá-lo. Então ele não aceitou, não passou pela Judeia. Só porque você já veio para morrer, então já pode, sem cumprir o propósito, ou seja, sem cumprir o propósito, sem passar pelos caminhos que tem que ser passado, já porque foi para morrer, então já vai se entregar. Alguém te pede em casamento, Você é mulher, por exemplo, alguém te pede em casamento: vou casar contigo, quero casar contigo. Só porque ele falou que quero casar contigo, você já se entrega também, A bandeja fica exposta. Entende isso?
tem que esperar o tempo certo. Tá? Ele veio para morrer? Claro que ele veio para morrer. Só que a morte dele tinha tempo. Tinha um tempo determinado. E ele precisava fazer de tudo para que chegasse no tempo certo da sua morte. E outra, não seria os judeus a matarem ele. Tá? Ele teria que se entregar. E entregar o seu espírito ao Pai. Tá bom? Então, enquanto não for a hora, não for o momento, entenda, pega o princípio de sabedoria para a tua vida. Enquanto não for o momento, independente se há uma palavra, independente se há uma promessa, independente se há uma garantia, enquanto não for o tempo, não for o momento, não for a hora, não entrega a bandeja. Entendes? Não entrega. Ah, ele me prometeu em casamento, ele já é meu e tal, então não tem problema, vou abrir o livro aqui para ele. Não, não faça isso. Tá? A abertura do livro é só no tempo da leitura mesmo, quando for oficializada a leitura. Parece uma parábola, são princípios de sabedoria, preste atenção. E você vai crescer e aprender. Tá? Então, olha o que aconteceu aqui. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judeia. Olha só os irmãos de Jesus. Então fala para Jesus: sai daqui, vai para a Judeia. Tá? Sai daqui, vai para Judeia. Entenda, os irmãos de Jesus estão falando para Jesus: sai daqui, vai para a Judeia. A pergunta que se coloca é: da onde Jesus não queria ir? Ou seja, aonde é que Jesus não queria ir porque senão iriam matá-lo? Judeia. E aonde é que os irmãos de Jesus estão mandando ele ir? Na Judeia. Qual era a intenção, qual era a motivação dos irmãos de Jesus em mandá-lo para a Judeia? Tá? É lá na Judeia onde os judeus queriam matá-lo. E Jesus está na sua cidade com os seus irmãos, e os irmãos dele estão dizendo para Jesus: Jesus, sai daqui, vai para a Judeia. Ou seja, vai lá morrer, Jesus. Sai daqui, vai morrer. Tá? Os seus irmãos estão mandando Jesus ir para a Judeia. Você vai entender por que os irmãos de Jesus estão mandando ele ir para a Judeia. Seria diferente, seria contrário. Em vez dele mandar Jesus ir para a Judeia, ele fala: olha, Jesus, nós ouvimos que os judeus querem matar você. Os judeus querem te matar. Então, não vá para a Judeia. Tá? Não vá para a Judeia, porque os judeus estão preparando aí uma armação, uma armadilha para matar você. Não, eles fizeram completamente contrário. Eles estão falando para Jesus ir para a Judeia. Agora, por que eles mandaram Jesus ir para a Judeia? Primeiro, pelo fato que eu já falei, né? Na Judeia, eles queriam matar a Jesus. Tá? Vai para a Judeia para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Ou seja, Jesus estava ali na cidade dele, com os seus irmãos. Ali ele operava milagre, ele realizava boas obras, ele fazia sinais ali. E os irmãos dele estavam vendo aquilo aí. Tá? E isso incomodava os seus irmãos. Isso incomodava os irmãos dele. E eles, como parece que queriam ajudá-lo, né? Parece que queriam, é uma forma de querer ajudar. Ele fala: não, vai para a Judeia, para os teus discípulos, para os teus discípulos verem os teus milagres. Tá? Ou seja,
nós não precisamos do teu milagre aqui, você não está fazendo milagre aqui. Vai lá, vê os teus milagres, para eles verem os teus milagres. Olha a maneira como os irmãos de Jesus estavam tratando a Jesus. Olha só a forma como os irmãos de Jesus estavam a tratar o próprio Jesus. Falando para ele, vai para a Judeia. Mesmo sabendo que é na Judeia que os judeus estavam procurando matar a Jesus. E é lá aonde os irmãos dele estão mandando ele ir para ser morto pelos judeus. Por isso, preste muita atenção, tá? Tenha discernimento e seja inteligente e sábio, tá? E quando eles estavam mandando Jesus ir para a Judeia, aonde os judeus queriam matá-lo, aí eles tentam justificar isso. Fala assim, não, porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. E a pergunta é, quem disse que Jesus iria ser publicamente reconhecido? Quem disse que Jesus queria ser publicamente reconhecido? Quer dizer, olha como é que a inveja se manifesta, né? A inveja se manifesta assim. Quer dizer, ele está falando para Jesus assim. Estão falando para Jesus, vai lá, porque isso aqui está oculto. Lá é onde você vai poder ser famoso, ser visto. Tá? O invejoso é sempre assim. Ele tenta falar para você aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele gostaria de fazer, mas que não consegue, não tem capacidade, não tem coragem de fazer. O invejoso é uma pessoa que não tem coragem. Não tem coragem, não tem competência para fazer, tá? E ele fica a te atribuir as coisas. Você quer ser não sei o que, então vai lá, então vai, faz, não sei o que, não sei o que. Essas são características de pessoas invejosas. Tá? E daí o que aconteceu? No versículo 5, aonde a gente vai terminar, diz assim, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aqui está o fato. Aqui está o porquê os seus irmãos mandaram ele ir para a Judeia, aonde ele estava sendo caçado para ser morto. E os irmãos, sabendo isso, estão lhe coagir para ir para lá, para a Judeia. Você vê que a motivação deles de falar para ele, vai lá para se... Você está aqui se escondendo e tal, vai lá para te conhecerem, vai lá para ser visto, você não quer ser conhecido? Vai lá, mostra os teus milagres lá para os teus discípulos te conhecerem, para ele ver os teus milagres, tá? Você vê que estas palavras deles eram absolutamente falsas. Era uma hipocrisia sem tamanho. Por que essa palavra que eles estavam falando para Jesus parece um incentivo que eles estavam dando a Jesus, mas que não era um incentivo. É porque eles queriam que Jesus se desse mal, que Jesus morresse, que Jesus fosse preso. Por quê? Porque o versículo 5 revela, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Fique tranquilo, as pessoas que menos vão acreditar em você, na sua maioria esmagadora, são os teus irmãos. São as pessoas que estão próximo de você. São as pessoas que caminham contigo. As pessoas que supostamente andam contigo, estão do teu lado. São eles que que não vão dar crédito, não vão acreditar em você.
Agora, você vai ficar chorando, vai ficar se lamentando, vai ficar se vitimizando. Ai, não acredita em mim. E daí? E daí? Ah, meu irmão não crê em mim. E daí? Ah, minha irmã não crê em mim. E daí? Se a tua irmã não crê em você, e daí? E daí qual é o problema? Você depende, precisa que ela ou ele acredite em você para que se realiza aquilo que você sonhou, aquilo que você sonha, ou aquilo que Deus colocou na tua vida. Não procure culpado, não procure culpado, não procure culpado, não seja vítima. Não se vitimize. Tá? Não se vitimize, não chore à toa. Se os teus irmãos não creem em você, e daí? Hã? O que você quer fazer? O que você vai fazer? Vai desistir de tudo? Vai parar? Não vai fazer mais? Vai ficar chorando? Vai? Tá? Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, os irmãos de Jesus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os irmãos de Jesus menos, claro, Tiago, que já depois, né, se tornou líder da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, depois veio se tornar líder da igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Mas se não outros três, ele tinha 4 irmãos, né? Tinha 4 irmãos, acho que Judas, Tiago, André, o outro esqueci o nome aqui, né? Tiago se tornou líder da igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Outros só creram em Jesus após a sua ressurreição. Ou seja, depois que viram que ele realmente conquistou, deu certo, aí, entendeu? Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Os irmãos dele só creram, fora Tiago, que após a morte, né, já seguiu ali e se tornou líder da igreja de Jerusalém. Mas eles só acreditaram após a ressurreição de Jesus. Aí viram mesmo falar, não, realmente ele é o cara, ele é o filho de Deus. Tudo que ele falou aconteceu. Tudo que ele falou se concretizou. Tudo que ele falou se realizou. E isso é exatamente a mesma coisa que acontece, que pode acontecer e que vai acontecer contigo. Não vai ser diferente. Claro que as histórias podem não ser diferentes, mas o final pode ser a mesma coisa. No final das contas, quando as coisas acontecerem, só aí. Enquanto você está a sonhar, só está a planejar, está a desejar, está a imaginar, está a pensar, está a criar e tudo mais, está a delirar, papapá, não vão acreditar em você. E daí? Você não pode parar por causa disso. As pessoas, o ser humano, só acredita quando vê. Tá? Aí quando você começar a dar certo, tá vendo, né? Aí você vira mana, vira tio, vira tia, vira pai, vira mãe, vira tudo. Vira melhor amigo, melhor amiga. Aí aparece aqueles que falam, eu estava lá na história, eu conheço a história dela, eu conheço a história dele. Eu até fiz. Aí começa a aparecer os melhores amigos, as melhores amigas, né? Aí você começa a ficar importante na família, né? Na vizinhança, nos amigos. Por quê? Porque já viram que já deu certo, a coisa já aconteceu. Aí vão acreditar. Não vão acreditar simplesmente. Não que eles vão acreditar. Tá?
Não é que eles vão passar a acreditar. Tá? É que eles vão ver que afinal de contas era verdade. Tá? Agora, aí é que você precisa ter muita sabedoria e inteligência para saber lidar com tudo isso. E se você quer uma dica, tá? Uma dica, quando isso acontecer, quando eles se tocarem, deu tudo certo, e aí eu falar, meu Deus, ele conquistou, ela conseguiu, ele conseguiu. Aí vão começar a aproximar de você já, né? Vão vir. E aí, como é que é? Tá? Mas não precisa você cantar aquele louvor aí, Sabor de Mel. Não precisa cantar esse louvor aí. Essa música aí. Tá? Vou dar um conselho. Quando chegar nesse tempo, nesse período, nesse momento de que as coisas aconteceram contigo, deu tudo certo, não precisa cantar a minha vitória tem sabor de mel. Tá? Quem me viu na prova não me ajudou. Não precisa. Faça como José. Tenha a atitude e o comportamento de José. O que José fez após ele ser estabelecido como governador do Egito? O segundo homem mais importante do império, tá? Da potência, daquele que era a potência na época, tá? José não se tornou só apenas um homem importante do Egito, se tornou um homem importante do mundo. Do mundo, porque ele sustentou o mundo, ele cuidou do mundo. Tá? Quando chegar esse tempo na tua vida, meu irmão, não tem problema. Quem não acreditou, quem deixou de acreditar, não tem problema. Não precisa cantar, minha vitória tem sabor de mel. Não faça isso. Faça como José. Tá bom? Então é isso. Os irmãos de Jesus tiveram dificuldade de crer nele. E só começaram a acreditar após Jesus ressuscitar. Morreu e ressuscitou. Aí veio falar, não é que o cara tinha razão? E aí agora todo mundo vem, né? Para saborear aí, para desfrutar também. Tá bom? Deixa eu terminar aqui com uma frase, com uma palavra minha aqui. Para a gente já encerrar a nossa transmissão aqui. Tá? Um texto que eu postei hoje, né? Todos os dias Deus tem nos dado sempre nas nossas meditações, sempre Deus traz uma luz, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, compreensão, e a gente também tem compartilhado ela. E esta palavra é: para que o rio não se torne lago, o rio precisa primeiro estar conectado à fonte. Ninguém crê em mim, não tem problema. Você só vai ser lago se você não estiver conectado à fonte. Primeiro princípio, está ligado, conectado à fonte, para que o rio não se torne lago. Segundo, o rio não pode reter as águas. O que é isso? O rio não pode acumular as águas. O rio não foi feito para acumular as águas. O rio não foi feito para privar as águas. O rio não foi feito para guardar as águas. O rio não foi feito para simplesmente encher e ficar ali com aquela água. Não. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio: o rio deve ter sua passagem livre para transbordar. Tá? Primeiro,
Para que o rio não se torne lago, deve acontecer o que primeiro? Está ligado à fonte, porque a fonte sustenta o rio. Tá? E a natureza do rio é fluir, é correr as águas. Ele recebe da fonte, e ele vai estar cheio e vai correr, vai transbordar. A sua passagem precisa estar quê? Livre. Tá? E eu termino com esta palavra. Deixa o rio fluir, porque é para isso que ele foi criado. E Jesus falou em sua palavra: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Mas para que os rios de águas vivas fluam do nosso interior, nós temos que crer nele, estar conectado a ele, tá? E obstruir a passagem para que o rio que está descendo sobre nós, a água que está vindo da fonte sobre nós, possa transbordar na vida de outras pessoas. Você foi feito simplesmente para transbordar. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a tua vida e a tua família. Deixa o rio fluir. Não tem problema se os teus irmãos não creem em você, não acreditam em você. Um dia eles vão dizer que realmente é verdade. O que ele sonhava, o que ele dizia, o que ele falava. Porém, quando isso acontecer, quando chegar esse tempo, quando chegar esse dia, não precisa necessariamente cantar aquela música. A minha vitória tem sabor de mel. Não. Apenas tenha a atitude e o comportamento de José. Assim, você estará crescendo mais, estará sendo mais cheio e estará transbordando na vida das pessoas. Porque é para isso que nós fomos criados. Para fluir, para transbordar. Deixe o rio fluir. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos orar então para nós terminarmos a nossa transmissão de hoje. Tá? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta tarde. Te glorificamos, Senhor. Te exaltamos porque Tu és bom. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entregamos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma a Ti, Senhor. Para que flua em nós o rio, Senhor. A fonte de água viva. Que o Teu Espírito possa abundantemente estar em nós, habitar em nós para a glória do Teu santo nome. Deus eterno, em nome de Jesus, nós somos feitos e criados à Tua imagem e à Tua semelhança. Meu Deus, muito obrigado porque esta é a nossa identidade, a imagem e semelhança do Criador. Fomos feitos e criados para transbordar na vida de outras pessoas. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor da glória. Independente daqueles que não acreditam em nós, não acreditam na nossa vida, no nosso potencial, não creem, Pai, ainda assim nós queremos continuar, ser persistente, perseverante na Tua presença, porque nós sabemos que o dia e a hora há de chegar e vai chegar. Pai, muito obrigado. Mas que quando esse dia, essa hora, esse tempo e esse momento chegar, Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos ter o comportamento, a atitude, Deus, de José, Senhor, que reconheceu e recebeu os seus irmãos com amor, com carinho e fez para eles um banquete, ó Deus da glória, e sustentou-os, amou, abraçou-os, Pai, porque eles também eram uma vítima, ó Deus, vítima do mal, vítima, ó Deus da glória, do ódio, vítima do rancor, vítima da inveja, Senhor, vítima do pecado, à semelhança de Adão. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esta pessoa que está do outro lado,
nos assistindo até este momento. Que a sua graça possa repousar na sua vida. É o que te pedimos grato nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e estamos juntos domingo. Estamos aqui novamente. Amém.